Tarcísio segue passando a mão na bunda de Bolsonaro, enquanto a mídia o infla como moderado. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu ou se tornando membro aqui do blog do Cadu Amaral, clicando no botão Seja Membro. Os membros do blog do Cadu Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e assim você ajuda mais um espaço de luta contra o fascismo brasileira. Ao final do vídeo, deixa seu comentário, concorde, discorde ou complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar, nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais e também no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir ao blog do Cadu Amaral na TV Com Maceió, canal 12 da NET. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Segunda-feira, 28 de outubro, são agora 5 horas da tarde e a campanha eleitoral na cidade de São Paulo marcou o nítido afastamento / descarte de Jair Bolsonaro, que mal não apareceu na campanha eleitoral da capital de São Paulo, dando as caras somente ali na reta final, destacando um evidente rito protocolar. Inclusive, ao discursar após o resultado, Ricardo Nunes, reeleito prefeito da capital paulista, levantou a bola do capitão do Exército. Capitão do Exército, Tarcísio de Freitas, o apontando como nome para 2026. Mas Gilberto Kassab já deu essa senha há algumas semanas, afirmando que Tarcísio deveria ser candidato a presidente somente em 2030. A fala de Kassab é taticamente correta. São Paulo tem histórico de reeleição e Tarcísio está com a faca e o queijo na mão para ser reeleito governador. Além do que, como pontuou o próprio Gilberto Kassab, é difícil enfrentar Lula com um petista sentado na cadeira de presidente da República. Trocando aqui em miúdos, o que o Kassab disse seria trocar o certo pelo duvidoso. Mas, enquanto isso, Tarcísio segue há muito tempo engabelando Jair Bolsonaro. No começo do seu governo de São Paulo, por exemplo, ele fez vários gestos de sinais trocados. Se aproximou do Lula, trocou afagos com Lula, como, por exemplo, numa solenidade na cidade de Santos. Aí, em seguida, rasgava seda para Bolsonaro, enfim, ficava nessa coisa, dando sinal trocado ali. Agora, com muita força e sendo tratado como moderado pela mídia hegemônica, Tarcísio deu mais uma passada de mão na bunda do Biruliro, descartando a ida ao PL, que Bolsonaro chegou a afirmar estar 90% acertada em março deste ano de 2024. Tarcísio ainda não pode chutar Bolsonaro de vez por causa do eleitorado idólatra do Coisa Ruim. Por isso sentiu tanto a atração dessa parcela do eleitorado pelo coach picareta nas eleições paulistanas. Mas talvez nem precise fazer gestos mais bruscos para se livrar de Bolsonaro por conta da iminente prisão do Biruliro. A prisão de Jair Bolsonaro já está ali no horizonte. Enquanto isso, em parceria com a mídia hegemônica, Tarcísio, que cometeu crime durante o segundo turno das eleições em São Paulo, ao acusar falsamente uma relação entre Guilherme Boulos, do PSOL, e o PCC, segue sendo fantasiado de moderado e ganhando projeção nacional. Não se engane, Tarcísio de Freitas ainda é menos conhecido no país do que as manchetes de sites e jornais fazem parecer. E essa superexposição tem força essencialmente em São Paulo. Por mais que os grandes veículos de imprensa do país tenham, evidentemente, alcance nacional, esses veículos são veículos paulistanos. É mais ou menos, mal comparando, assim, o que o Sérgio Moro fez no Paraná, ao usar a farsa de sua pré-candidatura a presidente da República para obter hiperexposição midiática que o ajudou na disputa para o Senado em 2022. Nesse meio tempo, até 2030, a extrema-direita sem Bolsonaro apresenta outros nomes para 2026. E nomes para 2026 para perder mesmo. Veja o caso de Ronaldo Caiado, governador de Goiás, que não terá mais a reeleição a governador. Ele afirma ser candidato a presidente em 2026.
é um nome pouco nacionalizado e deverá ficar assim até bem perto do período eleitoral de daqui 2 anos. Mesmo assim, Caiado tiraria votos de um Tarcísio de Freitas em 2026 caso o governador de São Paulo decidisse ser candidato a presidente. Então, por que não Tarcísio ser candidato à reeleição em São Paulo e apoiar Caiado para presidente? O capitão do Exército se reelege governador e o goiano sai derrotado do pleito, mas sem ter o que reclamar do governador paulista. Essa lógica, esse raciocínio vale também para outros nomes. A exemplo do Romeu Zema, de Minas Gerais. E o Bolsonaro aí nessa coisa toda. Será somente um totem, para usar um termo da antropologia. Nada mais. Em 2026 estará inelegível e provavelmente preso. Em 2030, mesmo se solto, com muito menos força eleitoral. Ainda mais com esse processo de fantasia de moderação em Tarcísio, já em estágio avançadíssimo em 2030, e com a política, a institucionalidade ali já orbitando o governador de São Paulo. Bolsonaro, aliás, né, que já está na Operação Descarte, saiu muito derrotado dessas eleições. Somente no segundo turno, Bolsonaro perdeu em Goiânia ao apoiar o adversário do candidato de Ronaldo Caiado. Bolsonaro perdeu em Belo Horizonte, em Fortaleza, em João Pessoa, Belém, Curitiba, Niterói e Manaus. Em São Paulo e Porto Alegre, Bolsonaro foi somente uma lembrança na campanha eleitoral. O próprio Valdemar da Costa Neto, presidente nacional do PL, como eu afirmei já por aqui no canal, vê os bolsonaristas como seres que atrapalham o partido e que nem mesmo Bolsonaro teria votos para vencer Lula se a eleição fosse hoje, sem que o PL se articule com o centro. O centro, leia-se centrão, que é direita, mas com uma boa dose de vergonha. Por isso a mídia vende a todo custo um Tarcísio como moderado e que, inclusive, as manchetes nesta segunda-feira, ou já na noite de domingo 27, que foi a noite do segundo turno das eleições, já aparecem na linha do moderados venceram. Uma bobagem sem tamanho, porque desde sempre o centrão é hegemônico, por muito, nas eleições municipais e é justamente por isso hegemônico no Congresso Nacional. Hoje, Bolsonaro precisa muito do Tarcísio que segue lhe passando a mão na bunda. Se o governador de São Paulo ainda não pode dar um chega para lá de vez uma coisa ruim, como já afirmei aqui nesse vídeo, talvez nem precise, Bolsonaro não pode descolar do Tarcísio agora, porque é o Tarcísio que lhe dá alguma pseudo-relevância institucional. Inclusive, a insistência de Bolsonaro em dizer ser candidato em 2026 é um grito de desespero pelo descarte que vem sofrendo de quem o ungiu, que promove a troca de um capitão pelo outro. Bolsonaro foi lançado candidato à presidência da República uns 15 dias após a reeleição de Dilma Rousseff em 2014, dentro da sede da Academia Militar das Agulhas Negras, no Rio de Janeiro. Bolsonaro teve um general do Exército como vice na eleição em 2018. Teve um general do Exército como vice na sua tentativa de reeleição em 2026. O vice de Tarcísio é militar. O vice do Ricardo Nunes, indicado por Bolsonaro, é militar. Os militares estão ocupando a política em todo lugar. Então, o Bolsonaro foi ungido pela cúpula toda, por parte da cúpula das Forças Armadas. E quem ungiu está descartando, trocando um capitão boca suja, que come com as mãos e suja e mela as calças de farinha, tal qual um porco, por alguém que se toma banho, trabalhado no Palmolive e que aparentemente come de garfo e faca. É essa troca de um capitão pelo outro. E esse descarte não pode ser assim de uma vez. Porque, e aí eu já comentei diversas vezes por aqui, se tem uma coisa que quem ungiu Bolsonaro não contava, talvez fosse com alto grau de idolatria de parte do eleitorado brasileiro. Daquela galera que foi lá para muro de quartel, que cantou hino para pneu, que acendeu lanterna de celular.
há um grau de idolatria em torno do Bolsonaro, talvez não projetado por quem ungiu ou coisa ruim. E aí essa troca precisa ser de forma gradual, lenta, parecer até ser natural. Até as definições de 2026, o Tarcísio seguirá engabelando o Bolsonaro e o restante da horda. Não deverá ser candidato a presidente em 2026, salvo se o cavalo passar selado. Aí é diferente, né? O cavalo selado a gente não deixa passar. A gente monta no cavalo quando ele passa selado. E consolida ainda mais a farsa de moderado devido ao árduo trabalho de assessoria da mídia hegemônica, que está sendo feita até 2030. Vai consolidando ainda mais esse ar de moderado, essa mentira, essa fantasia que a mídia tenta empurrar e cucar no Tarcísio de Freitas. Por isso aquelas movimentações de sinal trocado no início do mandato dele, flertando ali com Lula e tal, indo para a atividade institucional, no começo ali, sorrindo, tirando onda, contando piada. Por isso. Aí depois ia lá, Bolsonaro e tudo, aquela besteirada toda. Né? Porque vai dando os argumentos para que ele seja tratado como moderado. Tem artigo na Folha de bolsonarismo moderado, toda essa besteirada toda que tem aí. Né? Então, essa construção em 26, Tarcísio, candidato a governador, ajuda a consolidar ainda mais a farsa de moderado e ainda com esse árduo trabalho da assessoria da mídia hegemônica, que se alia ao centrão, extrema-direita, via Tarcísio, com esse trabalho árduo da mídia de banhar Tarcísio como moderado, vai ali, se alia ao centrão pela Avenida Gilberto Kassab, para fazer o Tarcísio de Freitas chegar em 2030 sobre um pedestal.